Uou. Eu não acredito na capa desse livro aqui do Zeca Camargo. Não dá para acreditar o que a pessoa faz para vender um livro. Olha essa fotografia aqui com a língua de fora. Peraí, deixa eu acabar aqui. Ó, não começou ainda o papo. Espera o que te aguarda. Olha que bonitinho aqui, com um linguão aqui comparado com ele. Aqui com cara de terrorista do Al-Qaeda. E tem mais aqui, tem uma faca que não dá, o resto ele escondeu. Os bastidores das entrevistas do mundo da música de A-Ha a U2, a U2. O doce. Pela editora Globo. Se não fosse aqui pela Globo, ninguém ia publicar isso. Um monte de maluquice. Do mesmo autor de A Fantástica Volta ao Mundo. Quando é que foi lançado A Fantástica Volta ao Mundo? Finalzinho de 2004, João. Já tá aí ainda, tá rolando. Foi muito bem, né? Ótimo, graças a Deus. Nossa, muito bem. Olha só, de A ao U2, mas poderia ser de Madonna a Renato Russo, de Cazuza a Mick Jagger, de Britney Spears a Pretenders, de metal. Bom, vou chamar logo ele aqui, senão eu vou ler tudo e ele vai para casa. Zeca Camargo, vem para cá. Deixa eu te perguntar só uma coisa aqui pro Alex. Alex, você deixa esse carrinho aqui no meu caminho para ver se eu quebro o joelho? É isso? Não, digo que não, senhor João. Não, tem não. certeza que não é? Eu tenho, absoluta, senhor João. Você já tem algum emprego novo? Não tenho ainda não. Começa a procurar só. Olha só. Zeca Camargo lançando de A-Ha a U2. Quanto tempo para juntar tudo isso? Olha, 20 anos de carreira aí de... Começamos lá atrás em jornal, de Fantástico 10 anos, quer dizer, só de Fantástico 10 anos. Então, juntei desde o tempo que eu começava a trabalhar em jornal, do Cazuza, por exemplo, desse tempo, até as mais recentes, YouTube. Você começou a trabalhar em que jornal? Na Folha de São Paulo, em 1987, no finalzinho de 87. Já foi logo... foi o primeiro trabalho de O primeiro trabalho de jornalismo foi esse, mas não era em cultura, era caderno, aqueles famosos cadernos de domingo de serviço, é um caderno que hoje em dia não existe mais, chama Casa e Companhia. E aí eu dançava na época, aí comecei a escrever sobre dança, na Folha Ilustrada, e de dança veio a música, e aí eu comecei, aí entrei no show business. Welcome to the show business. Eu cheguei a trabalhar 3 anos na Folha, escrevi 3 anos para a Folha de São Paulo, exatamente na Ilustrada. Caderno Ilustrada. Aos domingos. Pois eu me lembro. Você lembra disso? Leitor. Olha só, obrigado. Oh. E aí, depois, você sempre, desde o começo, foi guardando essas entrevistas, esses encontros? Foi, porque os encontros eram muito mais divertidos do que as próprias entrevistas. Às vezes a entrevista, especialmente de música, ela é muito chata, assim. Falar, e a faixa 4 do disco? Fica falando só. A faixa 4, eu me inspirei naquele cara e tal. Elas ficam chatas. Mas o making off ali, o bastidor da entrevista, justamente, é divertido. E o artista me ensinou, os artistas me ensinaram a esperar qualquer coisa. Eu até fico sem graça, porque você sabe do que eu estou falando. Cada vez que sentam aqui, você fala, eu espero qualquer coisa desse cara. Não, eu também. Se você me entrevistar, eu digo, tem que ir com muito cuidado, senão ele vai querer fazer o making off. Aguardo o próximo volume. Mas aí... sempre fui guardando essas notas aí. O primeiríssimo que eu escrevi, porque era tão rico, e muita gente perguntou como é que foi encontrar com ela, como é que foi estar frente a frente com ela, foi da Madonna. Foi o primeiro que eu... Madonna. Quando é que foi? Foi 2000, no ano de 2000, e ironicamente não foi para falar sobre música. Foi do livro? Foi de filme, pior aí, filme. Então você estava lá com um ídolo seu de música, Madonna, ídolo de tantas gerações assim, e aí, olha, é o seguinte, vai lá, e aí você sabe muito bem que tem vários artistas, eles têm um agente, um empresário que dá a lista de assuntos que você não pode falar.
E nesse caso da Madonna, eu não podia falar de música porque ela só queria promover o filme. E eu estava lá diante da Madonna, um grande ídolo, tentando, achando que ia fazer a entrevista da minha vida para falar só de filme. E um filme que nem era muito bom. Vamos combinar que a Madonna não é famosa por ser atriz, né? Qual é o filme? Era um que em português chama-se Sobrou Pra Você. O filme que ela ficou grávida. Você não lembra? Tudo, O título é bom. Não, bom mesmo. E a atuação, então, fantástica. Não, eu acho ela boa atriz, sinceramente. Esse não era dos piores ali. Ó, aquele filme que ela faz uma jogadora de beisebol, que é uma história real. Ah, não, ótimo aquela. Mas era da fase anterior, Tom onde ela Hanks. não era ainda Sei. a Madonna Eu histriônica. acho que a gente tem um trecho aqui, vamos ver. Falar de idade, tudo bem, mas falar dos rumores de sua segunda gravidez, nem pensar. Seus assessores se adiantam à pergunta e avisam que ela não quer nem tocar no assunto, senão a entrevista acaba ali mesmo. Cared less about my music career. Madonna estava lá para falar do seu filme novo, e só. Naquela hora ali... Qual é a época da... Ah. 2000, E por que você olhava pro lado porque, assim e fazia... Nossa, porque eu estava achando que ia ser extraditado do país. A assessora falou assim, não pode falar. O filme, ironicamente, falava sobre bebê. Ela engravidava. E ela estava quase anunciando a segunda gravidez dela. Porém, ela não queria misturar os dois assuntos. Então, fui avisado 30 mil vezes pelos assessores, dizendo assim, não fale sobre bebê, não fale sobre bebê. Aí o filme era sobre gravidez. Aí eu fiz uma pergunta sobre gravidez e imediatamente, nos baixos, atrás das câmeras ali, apareceu o exército assim, no babies, no babies. Aí, eu vi que você olhava eu falei, assim. acho que eu fiz uma coisa muito errada. Mas eu falei, eu estou perguntando do filme. Eles são muito severos com essas coisas e podem interromper a entrevista a qualquer momento, te mandar para fora, tomar seu passaporte, fazer qualquer coisa. Se você não perguntar... passaporte também não. Não, é o medo que eu falo que eu tenho. Se você não perguntar exatamente o que eles querem que pergunte. Mas aí como é que acabou esse negócio aí? Ela começou a responder? Ela foi tão assim, sutil minha pergunta sobre gravidez que a assessora, sempre querendo ser mais preocupada do que o próprio artista, falou, quis interromper. Aí a Madonna me ajudou, só falou, não. Deixa ele perguntar. Eu acho que ela ficou. Ele é brasileiro, não sei o que tá. Deixa ele perguntar. E prosseguimos a entrevista curtíssima. Mas ela respondeu? Quer dizer, ou ela também. Ela respondeu. Ela olhou para a empresária falou. Se alguém sabe lidar com o repórter ali, é Madonna. Ela respondeu dentro da própria linguagem do filme e restringiu a resposta dela só para o filme. Se alguém é escoladíssima em lidar com o repórter, é Dona Madonna, vamos combinar, né? Aqui ela estava produzida para a entrevista, não Sempre. muito. Não, são super produzidas. Não, são super produzidas e é dificílimo. Essa entrevista são super orquestradas. Tem atrás da câmera ali, tem um exército de pessoas, maquiador, o maquiador do maquiador, que eu costumo brincar, que até o maquiador tem que aparecer bem. O cara que olha a roupa dela, se está dobrada, se está tudo direitinho. Alguém que fica com o cronômetro, porque são perguntas, são entrevistas de 8, 10 minutos. Quando muito, essa da Madonna foram 6 minutos só. Não, que já é muito. Que já é muito, é um luxo ali, na verdade. Então fica um monte de gente controlando ela. Então a imagem do artista é impecável. Ela aparece, ela estava linda na entrevista, aliás, ela sempre aparece linda, porque tem sempre gente olhando por trás dela para não sujar, não queimar o filme dela, não queimar a imagem. Agora, esse tempo de entrevista depende muito também dela querer falar mais ou não? Depende, você tenta jogar um pouco com o artista, né? E o artista é soberano. Então, se a conversa está agradável, ele dribla ou faz um recado, dá um recado pro empresário, fala, não, deixa rolar. No caso da Madonna é muito difícil, porque esse dia aí, essas entrevistas são feitas com jornalistas do mundo inteiro num dia só. Então, ela olha o papel e fala assim, começa com a Suécia, depois tem Bélgica, Brasil, Argentina. É uma pastelaria de entrevista. Então, é difícil você quebrar o clima ali e conseguir alguns minutinhos essas. Mas, eu gosto sempre de ficar pro final. Às vezes no final o artista já está cansado, está meio tranquilo. Mariah Carey foi uma que me deixou relax, sei o que e tal. E a entrevista durou um pouco mais. Quem? Mariah Carey. Que também estava afim, estava... Quer dizer, ela estava bem cansada, que ela deu entrevista deitada num divã. Ela fez meio pose de diva assim. E no final acho que ela estava afim de relaxar. Quero achar que a conversa estava boa também. Não. E ela deu uma esticada na conversa ali. Claro que estava. Você sabe que tem uma coisa engraçada também que eu acho, é que se você pergunta, se você faz uma pergunta que toca na vaidade do ator ou da atriz, de uma coisa que eles pensam que você nunca ouviu falar. Mas, exatamente. Não. Eu sei porque eu estava entrevistando há muito tempo, estava entrevistando o Alain Delon, ainda na Record. O programa nem era de entrevista, mas ele pintou lá e pediram para entrevistar o jornal, claro. E ele estava lançando um filme aqui que chamava Lansumi. E aí ele falando,
extremamente rápido, e olhando para o relógio, não sei o quê. Aí, de repente, eu falei assim, e a sua experiência teatral com Luquino Visconti, quando você fez Pena que ela seja uma puta, que é uma peça, é um clássico inglês da época até anterior ao Shakespeare, contemporâneo, enfim. Ele acendeu. Animou-se. E aí ele não parava de falar, porque ao lado de mostrar que ele não era só um galã de cinema, que ele era um ator. E saber que você sabe. Você cria um link ali imediato com ele, né? Exatamente. Ele sabe de um detalhe que o grande público não sabe. Aí ele me pediu, inclusive, para ser o intérprete dele nas entrevistas que ele tinha Aí que vira fazer. amigo. Aí ele cria uma confiança contigo. Eu me dei bem assim nesse sentido com o Elton John, por exemplo, que eu entrevistei o Elton John logo depois da morte da princesa Diana. Que ela era muito amigo, missíssimo, fez a música para ela, até hoje o single mais vendido e tal. E aí, é claro que o assunto proibido, todo mundo me avisava, não pode falar da morte da princesa, não toque no nome da princesa Diana, etc. Tudo bem, eu respeito. E aí eu comecei justamente, usando esse pequeno truquezinho, eu tinha lido uma entrevista na Rolling Stone, na revista que é a Bíblia do roqueiro, e aí uma crítica muito elogiosa do disco dele. Sendo que o Elton John já tinha 30 anos de carreira, todo mundo metia o pau, e de repente a Rolling Stone elogia ele. Eu falei, poxa, o Elton, né? A gente me dá, Elton, você não achou legal? Porque a Rolling Stone elogiar você, hoje em dia, eu falei, isso mesmo, gostei. Gostei, você leu essa crítica? Aí já começou o mesmo clima lá do Alain Delon, gostei, não sei o que e tal. E aí eu falei, senti até que o disco, não era um disco que a Rolling Stone ia gostar, que é um disco triste. Eu falei, é um disco triste mesmo, eu sabe que eu perdi uma grande amiga há pouco tempo. Aí eu fiquei branco, falei, olhei pro produtor, falei, não fui eu que falei, né? Foi ele que falou. Aí o produtor só fez aquele sinalzinho, não fala. E aí o Elton John falou então do assunto que era proibido, que era a princesa Diana, como ele tinha sofrido com a morte dela. Mas o truque é esse. O truque é esse. Tocou na vaidade, claro. É isso. E o que é difícil nessas horas, que a pessoa vem fazer as perguntas, vai fazer as perguntas óbvias, que estão no roteiro, etc. É massacrante, Por isso... Aí você descobre um gancho. Se você sair do roteiro, você surpreende ele. Ele, quando senta o cara na frente dele, ele fala, lá vem outro. Lá vem outro, ele vai perguntar. Lá do disco, não sei o quê, como é que foi aquilo e tal. E se você dá uma diferenciada, ele ilumina e conversa muito mais e ganha. E quanto tempo? Essa entrevista foi mais longa? Essa entrevista foi um pouco... Essa passou dos 10 minutos protocolares ali, justamente. A gente acabou falando uns 15 minutos, e eu olhando no relógio, o empresário assim, e o Elton John mandando bala. Se o artista quer, vambora. Claro. Vambora. Mas você já chegou a mentir para criar esse link com alguém? É mentira, você cria uns climas assim... Mas com quem? Eu menti, eu me confundi. Com a Lauryn Hill, por exemplo, que é aquela artista maravilhosa, que tem, acho que dá uma das vozes mais lindas, recentes, assim, uma pena que não grava mais. Ela fez uma música linda chamada To Zion, que é pro filho dela. E eu falei, puxa vida, o Lauryn Hill, essa música é tão linda que dá vontade de ter um filho quando você ouve essa música. Se ter um filho é uma coisa tão linda assim, ter um filho. Eu devo ter me confundido no inglês, eu só sei que ela entendeu alguma coisa, que eu tinha acabado de ter um filho, e que eu queria que ela batizasse meu filho. Mas E você achou que isso não era uma mentira? Não era. Na época não tinha nada. Foi viagem totalmente. E ela falou, puxa, então eu vou batizar o seu filho, já que você gostou tanto da música. Eu falei, meu filho? Então batiza, né? Então batiza. E aí ela acabou nesse rolo, nesse pequeno embrólio aí, eu dei uma confusão. E como é que você fez para produzir essa criança e entregar para ela batizar? Ela nunca apareceu lá em casa, graças a Deus. Nunca foi visitar. Fica aí o rolo com o teu nome, como é que é o teu nome todo? No caso da Madonna, não, é que a gente viu a Madonna aí, eu ia contar. 6 minutos com a Madonna, você fala, como é que eu prendo a atenção dessa mulher durante 6 minutos? E aí, você falou da mentira, é meia verdade, porque meu nome, Zeca Camargo, na verdade é José Carlos Brito de Ávila Camargo. Então tem Carlos. José Carlos Brito de Ávila Camargo. Tem inclusive o Brito. Todo mundo perguntou por que eu não... Você podia ser Carlos Brito. Ou Zeca Brito, que é pior, né? Também. Zeca Brito. Só se fosse para fazer... Só se fosse para trabalhar no Globo Rural. Tô esperando o convite. Mas aí eu me lembrei, eu falei, como é que eu chamo a atenção da Madonna nessa pastelaria? Uma entrevista atrás da outra, senta mais um lá, é do Brasil, meio exótico, mas aí me lembrei que eu me chamava Carlos e que o pai da primeira filha dela, da Lola, se chamava Carlos, era o personal trainer dela, tal, até aquele rolo. Aí eu achei e falei, pô, Madonna, eu imaginei, né?
Hi, my name is Carlos. Aí ela falou assim, pô, finalmente chegou um cara aqui com o nome do pai da minha filha, super legal, vamos lá. E fui com esse mote, animado, assim, minhas portas vão saber pra mim. Sentei lá, não pode perguntar de gravidez. Falei, tá bom. Hi, my name is Carlos. Ela, ok, primeira pergunta. Não surtiu nenhum efeito, zero. Plano B, não tinha. Porque você não foi, my name is Carlos, and I am also a personal trainer. Aí faltou a presença de espírito. Aí fiquei emendar uma na patinando ali outra. até conseguir fazer uma pergunta pra ela, de tanto susto que eu levei. Vem cá, e o Elton John, o que mais que vocês trataram? Olha, Esse papo com ele. Quando você consegue essa intimidade com o artista, como você teve com o Alain Delon, você... qualquer assunto pode. Então, depois de ter falado da Princesa Diana, que era o maior tabu, falou do homossexualismo dele, falou da fase péssima que ele teve com drogas, de como ele se recuperou, falou dos planos para se casar já naquela época. Ele casou oficialmente, agora que é legal no Reino Unido, ele se casou, mas já pensava em ele ter um parceiro de muitos anos, falou abertamente, falou do que ele sofreu, principalmente o sofrimento da dor com a Princesa Diana e com o estilista, o Versace, que também tinha morrido algumas semanas antes da Princesa Diana, assassinado, uma coisa horrível. Então, quando você sente realmente que o artista abre a intimidade para você... muda o papo, muda a entrevista. E aí você fica contente. Você fala, essa foi legal. Como é que foi com o George Michael? George Michael tinha também uma coisa de... Ele tinha um respeito muito grande pelo Brasil, porque também tinha tido um namorado brasileiro. Ele passou por um grande escândalo, o George Michael. Como é que foi, ele foi pego num banheiro público, aonde? masculino, na Califórnia, tenho quase certeza, Los Angeles, e foi pego cantando no banheiro público um policial à paisana. Cana na mesma hora, foi Quer dizer, preso. cantando, não era cantando para o policial. Não tinha nenhum microfone perto se a gente parar com essas analogias aqui. Que tinha, mas era um microfone oculto. E aí? Aí foi preso, e aí o mundo veio saber, então, sobre a sexualidade de George Michael, que estava no auge da carreira, e você pode imaginar o risco que isso corre para o grande público. Ele estava colocando ali a cara para bater. E aí deu aquela sumida estratégica básica, foi preso, pagou fiança e tal, e resolveu, então, depois de tudo isso, lançou um novo disco, e falou apenas com 3 TVs no mundo todo, que eu achei bacana. Falou com a TV inglesa, da terra dele, falou com o Japão, ele sabe que o mercado japonês é brabo, então ele queria falar com o Japão, e falou com o Brasil, falou com o Fantástico. E a gente achou muito bacana. E não tinha nenhuma restrição. Ele falaria de tudo. Aí chegamos, fui lá também numa entrevista, e ao contrário dessas que eram 5, 10 minutos, quando eu cheguei, o empresário me informou que eu tinha 1 hora de entrevista. 1 hora e muita coisa. Bastante. Aí troca a fita, não sei o quê, e começamos a falar de tudo, e ele falou da grande paixão que ele tem no Brasil, pelo respeito que ele tem pelo Brasil. Ele vem aqui muitas vezes, às vezes escondido, ninguém fica sabendo, porque ele tem amigos até hoje, e ele teve uma pessoa, ele dizia, uma pessoa muito especial, com quem ele teve uma relação muito forte, que era um brasileiro. PM. Não, acho que não. Não, porque o policial podia ser uma fixação qualquer. E o cara, ele falou do negócio do policial? Falou, contou tudo, abre o jogo aí que tá. Quando um artista E não deu problema nenhum depois, não, né? nenhum. Aí... Que é uma coisa tão preconceituosa. Ele sabe disso. Na verdade, ele como artista colocou, ele falou, o medo que a gente tem antes de contar é muito maior do que depois que conta, você fala assim, que bobagem. Ninguém liga pra nada. Século XXI ainda. Gente, o Hugh Grant, que foi pego lá com a Divine, com a boca na botija. Que a carreira dele só fez assim, E né? da namorada dele também. Todo mundo se deu bem, Aliás, né? é linda aquela moça. Como é o Linda. nome dela? Ai, meu Deus. É tanta mulher bonita que a gente... Como é que É a... Liz Modelo. Hurley. Liz Hurley. Elizabeth Hurley. Linda também. Não, Nossa, nem e agora tão os dois longe. são sócios. Não Sabia? estão... Não sabia. Sócios, tem uma indústria, uma fábrica de biquínis, tem coisas juntas assim, de trabalho só. No casamento não foi muito bem, né? Não. Aliás, eu entrevistei a Divine aqui. Porra. Estava lançando um filme pornográfico. É verdade. E ela foi muito aberta com relação ao Hugh Grant, né? Foi. Contou tudo. Evidente. Ela não tem nada a perder, ela ao contrário. lucro. Vamos ver mais. Eu acho que tem um VT da Jennifer Lopez. Jennifer Lopez tem. Vamos lá.
Será que é o que eu tô Vamos pensando? começar pelo final da entrevista. Você já vai entender. Na hora de despedir de Jennifer Lopez, mesmo sendo alertado por um cinegrafista, o repórter bate a cabeça no microfone que está fora do campo de visão. I'm sorry. Nesse replay animado, você entende melhor. A única desculpa possível é que na frente de J-Lo, seu apelido mais famoso, fica difícil prestar atenção em outra coisa. Obstáculo, aliás, percebido já no começo da conversa. A gente fica preparado na entrevista, a hora que chega, fica totalmente desarmado por conta disso. Mas a gente vai tentar concentrar aqui e falar só sobre música. Ela é linda, aí você fica um pouco Ela bobo, é né? linda e tem um corpinho de, eu ia dizer de modelo, de top model, mas não vou falar isso, Não. porque realmente... É mais do que isso. Ela É é um muito linda, é muito corpo hipnótica. mesmo, é. Aí eu fiquei meio bobo, né? É engraçado que ela, essa coisa assim dela ter virado quase loura, né? Para Mas- atender também uma outra coisa que eu acho espantosa, é uma exigência, ou enfim, uma preferência talvez do Americano. grande público americano. Sem dúvida. Sem dúvida. Ela era um grande símbolo latino, né? Celebrada como uma beleza latina, não sei o que. Ela parece loira. Mas isso chama... Mas a bunda continua a mesma. Isso. A bunda é nossa. É latina. É sangue latino. Isso o americano não consegue. Ô, Zeca, tem mais um vídeo aqui que eu Fala, queria qual que ver, tem? que é outra que estava junto com o John Lennon. O cara do Sex Pistols. O John Nossa, Lennon. é o visual dele. Você fica distraído, porque tem horas, cara, que... Cadê? Esse... Cadê? Ele já tinha proclamado a anarquia no Reino Unido, agora a missão é proclamar a mesma anarquia no resto do mundo, inclusive no Brasil. Então eu pergunto a Johnny Lydon, que aliás na época atendia Olha o pelo nome cabelão. de Johnny Rotten ou Johnny Podre. Você bem Será que o preocupado destino com esse do cabelão. punk era Bem, mudar? muito escuro. É isso Olha mesmo. aí. O problema do punk Maravilhoso. foi que todas as bandas começaram a ficar iguais. Você com inveja do cabelo dele. Bastante. Eu falei, não, o meu precisa de tanto cuidado, dele é só levantar e pintar de laranja, entende? Mas Outra ele... coisa, como é o nome do... desculpa, fala. Não, se você espera, é o cara que era um dos líderes do Sex Pistols, você espera qualquer coisa dele. E ele chegou... É pena que não dá pra ver a calça aí, que era uma calça mais pro verde... Mas aí a culpa limão não é ali. nossa, a culpa não, é não, sua. não, a culpa é do cinegrafista dele, porque quando você faz essas entrevistas, é o cinegrafista do artista. Ah, é? É ele que escolhe pra justamente ficar bonito, O pra não ângulo ter bonitinho. uma imagem roubada nem nada disso. Ele não chegou a ficar lindo, não podemos dizer. Tá melhor do que ele tava lá. O Zeca, Oi. falando assim em vocalista principal, não sei o quê, bababá, do Aerosmith, como é o nome, meu Deus? Do I.M.? Do Stephen- não. o Steve Tyler. Já entrevistei. O Steve, que é pai daquela mulher que eu acho que é a Linda. mais linda, não é? A Liv Tyler. Maravilhoso. Aquele sorriso. A boca é dele. escândalo. Aquele bocão ali, a boca É, mas é em volta da boca melhorou muito. E teve um fã que chegou a aplaudir. Mas é de fato. A minha pergunta é a seguinte: você o entrevistou. Entrevistei, né? O rosto dele está deformado hoje em dia por plásticas ou não? Não, acho que é de rock and roll mesmo. Não pode ser porque aqui ficou esticado. Não sei o quê. Ele deve ter puxado aquela boca de algum jeito que não deu muito certo. Mas a cara toda é um... Tá com a boca de sapo. Parece que todos os... E aqui também os tá features, assim, ó. Parece que jogaram tudo. Mas em termos de cara, que eu pude conferir de perto, ninguém supera Keith Richards dos Rolling Stones. Quando eu entrei pra entrevistar, eu falei... Nossa, mas parece que... Sabe, esboço? Mas hoje em dia parece que foi com a sobra. Não terminaram. Não, e com a sobra dele fizeram o Mick Jagger de novo. É muito impressionante. Pior que o Mick Jagger. Você entrevistou o Mick Jagger? já? Entrevistei também, entrevistei. Simpático? Muito simpático. Aliás, foi uma boa surpresa, porque se alguém não precisa de dar entrevista, é o Mick Jagger. 40 anos de carreira, tô nem isso aqui. Aí ele vai, marca uma entrevista, é ultra profissional, correto, brinca contigo, fala, não sei o que. Tá. Sucesso não é É incrível, impune, né? É o contrário, é o cara que se Ninguém dedica, é o faz cara que sucesso, respeita. Também acho. E agora, o show que ele fez no Rio de Janeiro Esse agora. foi o de maior público que ele já fez na vida? Certamente foi o maior público que ele fez na Ele vida. chegou a comentar isso ou não? Ele estava muito ansioso com relação a isso. Eu não entrevistei ele nessa época. Não, Essa eu vez sei. ele não dei entrevista. Mas eu vi na repercussão disso na imprensa internacional. É. Ele falava, nossa, quando você vê... E eu estava apresentando até. Eu estava lá de perto. Você não viu o fim.
Era muita gente, Era você não, uma via, loucura. você não via o fim da plateia. Pois é, Você e- imagina um artista vendo isso. Dava a impressão, aí a gente não sabe, mas só pode ser verdade, que ele estava visivelmente emocionado com Mas aí todo mundo me perguntou, o que você achou? Você acha que ele gostou do show? Imaginei eu para falar. O que eu tinha a impressão é que o público, era daqueles shows que o público voltava. Não é? Show é assim, o artista vai lá e faz pra plateia. Mas esse, de fato, a plateia mandava de volta para ele e ele ficava loucão. Tinha hora que o público, que o palco ia para frente. Mas o Mick Jagger, com aquele visual, ele ficava loucão. Quanto mais perto do público ele ficava, parece que mais animado ele uma ficava. troca assim, de energia. Ele começou o show com quantos anos ele tem? Quase 60. Acho que tem 62, hein? Começou com 62, terminou com 18. Saiu alucinado, pulando. Aí chegou no camarim. Voltou. Mas esse é que é o artista de verdade. Esse cara é o cara que se energia, dedica, energia que se diverte. troca de Mas não energia. está na estrada aí até hoje, né? Eu acho que se não fosse um artista de verdade, não estava aí até hoje. Ô Zeca, a gente vai continuar esse papo agora lá embaixo, na minha sala, que já estouramos o tempo, mas estouramos por motivos óbvios. Tem tanta coisa ainda que eu quero saber que você está frito hoje. E está aqui o livro de YouTube, que esse aqui eu recomendo para vocês, que realmente tem histórias fabulosas que não dava tempo de contar tudo aqui. Muito obrigado pela tua presença, João. sucesso com o livro e pela sua... eu também Vão lá embaixo com a gostei. gente depois, vão lá embaixo. Pois também. é. E como você falou que um artista, para você é iluminado, você é iluminado. Você, além de ser uma simpatia devastadora. Obrigado, abençoe. daqui a pouco a gente volta. Obrigado.